Estamos mais uma vez aqui no Fractal Revisa. Hoje nós vamos estudar a parte de fenômenos ondulatórios, conhecido como difração. Antes, vamos definir o princípio de Huygens. Vamos para o quadro. O princípio de Huygens, ele diz o seguinte: cada elemento de uma frente de onda é uma nova fonte de onda secundária. Primeiro, o que é elemento? Bem, esse elemento nós vamos entender como um pedaço pequeno, um pedacinho. Então, um pedacinho da frente de onda vai ser nova fonte de onda. E essa fonte de onda vai ser secundária, com as mesmas características da fonte primária. Aqui nós temos a fonte primária, criando aqui a onda. Isso aqui de azul, ó, são as frentes de ondas que nós já estudamos. Ele está falando o seguinte: essa frente de onda, cada pedacinho, isso aqui é um pedacinho, é o elemento. Cada pedacinho desse aqui vai ser uma nova fonte de onda. Então esse pedacinho é uma nova fonte de onda. Se eu tiver outro pedacinho, uma nova fonte de onda. Então todos os pedacinhos dessa frente de onda é uma nova fonte de onda. É uma nova fonte secundária, porque a primária é essa daqui. Importante que vai ter as mesmas características da fonte primária. Que características são essas? É a velocidade, é o comprimento de onda e a frequência. Então esse elemento aqui vai produzir uma nova fonte com a mesma velocidade que essa, com o mesmo comprimento de onda e com a mesma frequência. Isso é importante para a gente entender o fenômeno da difração. Vamos começar então. A difração é um fenômeno em que a onda contorna um obstáculo. Acontece quando a onda contorna um obstáculo. Bem, nós aprendemos na reflexão e na refração que a onda bate e volta quando é reflexão. A onda bate e atravessa quando é refração. Aqui a onda não bate. Ela contorna o obstáculo. É qualquer obstáculo que ela vai contornar? Não. Ela vai contornar um obstáculo do tamanho do seu comprimento de onda. Então, o obstáculo que essa onda vai contornar tem que estar próximo ali do seu tamanho, do seu comprimento de onda. Por exemplo, se uma pessoa fala que a law física produziu aqui uma onda, essa onda vai se propagar, suas frentes aqui, ó, vai se propagar, vai encontrar aqui um obstáculo, a parede. Essa parede aqui é um obstáculo. Se a onda bater na parede, vai voltar. Isso é a reflexão. Isso é a reflexão. Mas aqui, ó, ela pode contornar, dando aqui a volta no tamanho da parede e ir até um observador, que nesse caso vai ser um ouvidor. Ele vai ouvir. Então essa pessoa aqui, que é o observador, ele vai ouvir, é um ouvidor. Ele vai ouvir o law física. Isso só acontece porque a onda difratou. Olha, se eu pegar o raio de onda vai nos dizer que a onda fez uma curva assim, ó. Fez uma curva. Isso acontece devido a esse fenômeno da difração. É a onda fazer essa curva. Agora, por que eu ouvi e a pessoa que não vê? É porque o comprimento de onda do som consegue contornar esse obstáculo grande. O comprimento de onda da luz não consegue. Então vai depender do comprimento de onda. Sempre a onda vai contornar um obstáculo com um tamanho próximo do seu comprimento de onda. Sempre vai ser essa ordem de grandeza aqui, ó. O comprimento com valor próximo da distância ou do comprimento do obstáculo. Tá certo? Pessoal, vamos ver aqui algumas aplicações para difração com comprimento de onda menor, tá? Alguns detalhes. Vamos para o quadro. Nós temos aqui a situação A, uma fonte de onda plana. Então aqui tem uma fonte produzindo onda, esse aqui de azul as frentes de ondas, tanto que se eu pegar aqui a distância de duas frentes de ondas vai ser o neu lambda. Então aqui está produzindo a onda, essa onda vem se propagando plano, paralelo entre si. Aqui eu tenho um obstáculo e essa onda vai encontrar esse obstáculo. Olha, aqui dá para perceber que o buraco do obstáculo aqui
esse buraco, olha aqui, tem um orifício. Esse orifício aqui, ele é muito maior do que esse lambda aqui, ó. Tá? O que vai acontecer? Essa parte da onda vai atravessar e essa onda continua sendo plana. Continua sendo plana. Aqui nós falamos que não ocorreu a difração. Mas por que não ocorreu a difração? Porque o comprimento de onda é menor do que a distância desse buraco aqui, ó. Agora, olha a situação B. Eu tenho a mesma fonte, criando essa onda, onde nós temos aqui a distância de duas frentes de ondas é o lambda, e de repente essa onda chega aqui no obstáculo. Ao chegar aqui no obstáculo, ela vai se posicionar rente a esse obstáculo, tá? Então a onda vem se propagando e se posiciona rente ali. Aqui está o diâmetro, ó. Esse diâmetro do buraco é próximo ao comprimento de onda. É aproximadamente igual ao comprimento de onda. O que vai acontecer? O elemento dessa frente de onda que está se posicionado no buraco, esse elemento aqui, ele vai ser nova fonte de onda, como nós vimos no princípio de Higgs. E ele vai mudar a forma dessa onda. Então esse elemento que está posicionado no buraco, vai fazer essa onda virar uma curva assim, ó. Então isso aqui é a difração. Tanto que, se eu pegar um raio de onda aqui, ó, se eu pegar um raio de onda aqui, continua reto para lá. Não teve curva nenhuma. Agora aqui não, se eu passar um raio de onda aqui, aqui vai curvar para cá, para lá, para cá. Essa curva que é a difração. Aí muda a forma da onda. A onda estava plana, virou uma onda circular. Isso aqui é a difração, é o contorno, né? É fazer essa volta, a onda fazer curva. Isso aqui é a difração. Mais próximo à difração, no mundo mais pequeno, microscópico, nós temos também um outro fenômeno chamado espalhamento, que é uma espécie de difração. Tá? Olha, aqui eu tenho a mesma fonte, criando a onda plana. Essa onda vai chegar no obstáculo, aqui nesse obstáculo, se posicionar rente aqui a esse obstáculo, ó. A onda vai se propagando. O que acontece? Agora esse diâmetro aqui, esse diâmetro, ele é menor do que o comprimento de onda. E menor, um bocado menor, vamos chamar assim, né? É menor do que esse comprimento de onda. O que acontece? O elemento que vai se posicionar nesse buraco, ele vai mudar a onda não só para cá, vai fazer curva não só para cá, mas vai fazer para lá também. Então ele faz para cá, mudou o formato da curva, mas mudou para lá também. Isso é chamado de espalhamento, ou seja, quando o raio de luz atravessa aqui, além de ir para lá fazer curva, faz curva para cá. Além de vir para cá, faz para lá. Então espalha para todos os lados. Espalha para todos os lados. Então a onda, ao bater no obstáculo, acontece um espalhamento. Esse espalhamento está presente no nosso dia a dia. Por que a nuvem é branca? Por causa desse espalhamento. Quando a luz bate na nuvem, lá acontece o espalhamento pelas moléculas de água presentes na nuvem. Aquelas moléculas de água têm um diâmetro de um obstáculo com esse diâmetro maior, menor do que o comprimento de onda, e faz esse espalhamento. Por que o leite é branco? Por que esse quadro é branco? Tudo devido ao espalhamento. Esse espalhamento é uma difração para todos os lados, vamos chamar assim, né? Aqui a difração é só o contorno da curva. E aqui não aconteceu a difração. Tá certo, pessoal? Pessoal, vamos ver uma animação da difração. Aqui você está percebendo, olha, a difração com a onda plana, chega no obstáculo que tem um buraco, e lá muda o formato dela, ó. Ela está plana e vira circular. Aqui nós estamos vendo uma animação. E do lado dessa animação de preto e branco, nós vemos uma onda luminosa. Quando ela chega, a luz chega plana e a luz começa a mudar lá, virando um círculo. Olha aí. É uma animação para a gente perceber esse fenômeno da difração. Tá certo? Pessoal, agora nós vamos ver a polarização. A polarização é um fenômeno ondulatório que acontece somente com ondas transversais. A onda longitudinal não polariza. Por exemplo, o som é uma onda longitudinal. O som, então, não polariza.
Para ter a polarização, tem que ser uma onda transversal. Vamos para o 4. Ó. A polarização, uma onda transversal é colimada. O que é ser colimada? Que palavra é essa, né? Ó, ser colimada seria ser organizada. Tá? Agora, a onda transversal vai ser organizada, vai ser filtrada, tá? Em polos. Então, essa onda vai ser colimada, ou seja, vai ser organizada e passa a oscilar. Oscilar é vibrar em apenas um plano de propagação. Olha, aqui, nós temos aqui mostrando um plano de propagação. Eu tenho onda que pode propagar e vibrar assim, ó, nessa orientação de cima para baixo, assim, ó, do verde ali, assim, do azul. Então, aqui está um plano de oscilação. Pensa aqui numa onda, eu fazendo aqui uma corda assim, ó. Essa corda vai fazer uma hélice assim, ó. Uma hélice, pessoal, ó. Vai se propagar nesse plano aqui, fazendo para cima, para baixo, para cá. Em todos os planos, todo o eixo de orientação aqui, ó. A onda está fazendo assim, ó. Uma hélice, tá? Essa parte daqui é uma onda não polarizada. Aí vai passar por um filtro polarizador. E esse filtro polarizador tem uma fenda. Fenda é esse buraco aqui, ó. Esse buraco aqui seria uma fenda. Uma fenda. Essa fenda vai selecionar o plano de vibração. Quando essa onda que está em hélice passar por essa fenda, essa onda vai agora ficar só assim, ó. Ficar só assim. Isso aqui é a onda polarizada. Então, desse plano de vibração, de todos os planos aqui que tem, selecionou uma apenas. Qual que selecionou? Apenas esse daqui, ó. Então, essa onda é polarizada. Tá? Você poderia selecionar qualquer plano. Se eu pegasse isso aqui e colocasse nesse eixo aqui, iria selecionar só o verde. Se eu colocasse um do azul aqui, seleciona só o azul. Então, vai ficar na onda polarizada apenas um polo de vibração. Isso aqui é polarizar. Isso acontece, por exemplo, com a luz. Isso aqui é uma onda eletromagnética, especificamente a luz. Isso aqui é uma onda eletromagnética. Isso aqui é a luz. Essa luz tem aqui uma polarização, aliás, tem uma propagação com campo elétrico, que fica oscilando na vertical, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Tem um campo magnético que oscila aqui, saindo do plano, entrando no plano, saindo do plano. Ele vem para cá, ó, vai para lá, vem para cá. Então aqui eu tenho a onda eletromagnética, ela está se propagando assim, ó. Está se propagando assim, antes de passar pelo filtro polarizador. Olha, então aqui é uma onda não polarizada. Ela vai se propagando. Quando ela passar pelo filtro polarizador, como é que vai sair essa onda? Vai sair só assim agora. Ó. Vai sair só num plano de vibração. Aí houve aqui uma polarização, uma onda polarizada. É chamado de onda coerente. O laser é feito de várias luzes coerente, polarizada. Tá? Olha, essa polarização, esse filtro polarizador, por exemplo, é as películas, os insufilmes. Nós temos um punhado de carro que usa insufilme, nós temos o óculos escuro, todos esses óculos escuros originais, né? Aquele pintado, não, originais, ele tem lá o seu polaroide, o insufilme. Esses insufilmes, microscopicamente, tem esse buraco, essa fenda, que faz essa polarização, que faz esse filtro. Aí vai diminuir a intensidade da luz, da onda eletromagnética, obedecendo essa lei de Malus. A intensidade vai ser a intensidade inicial vezes cosseno ao quadrado de θ. Nós não vamos utilizar essa equação, não. É mais lá na universidade a gente utiliza. Mas vai diminuir a intensidade. Cada vez que passa por um filtro polarizador, diminui essa intensidade. Tá? Nós temos a polarização por reflexão. Olha, a polarização por reflexão acontece quando um raio de luz bate num vidro. Aí eu posso, ao olhar para o vidro, eu posso enxergar a refração, quando a luz atravessa o vidro. Eu posso enxergar também uma reflexão, uma imagem formada no vidro. Quando eu olho, por exemplo, por um vidro, e eu estou vendo através dele
e eu estou vendo também imagem refletida nele. Então eu estou vendo ao mesmo tempo reflexão e refração. Essa reflexão ela pode ser eliminada. A parte refletida ela pode ser eliminada usando uma película que faz uma polarização para eliminar esse reflexo. Seria aquelas lentes de óculos anti-reflexo. Ou senão vitrines que os caras vão expor produtos para vender, que ele quer eliminar a reflexão para o cliente olhar através da vitrine. Elimina então aquela imagem refletida com filtro polarizador. Essa polarização acontece por reflexão. Nós temos aqui um raio incidente, um raio de onda eletromagnética. Esse raio incidente vai ter aqui o plano de vibração. Eu tenho um plano de vibração nessa direção, e eu tenho aqui na direção vermelha. Esse vermelho aqui, ó, essa direção vermelha, ele está saindo e entrando no plano assim, ó, perpendicular ao plano. Esse pontinho aqui está representando perpendicular ao plano. Quando esse raio incidente incidir aqui na superfície, que separa os dois meios, de densidades diferentes, de refringências diferentes, aqui vai ser N1 e aqui vai ser N2, ele vai sofrer uma refração e uma reflexão. E vai separar os planos de vibração. O que atravessar vai ser esse roxo aqui com o verde, e o que vai refletir vai ser apenas o vermelho. Isso vai acontecer máximo, em situação máxima, quando o ângulo de incidência for chamado ângulo de θB. Esse ângulo de θB é o ângulo de Bristol. Esse cara, esse cientista, ele percebeu que quando acontece nesse ângulo, aqui o raio refletido e o raio refratado formam 90 graus. Ele pode afirmar nessa situação que acontece polarização máxima. Polarização máxima. Ou seja, aqui acontece a separação total desses planos de vibração, semelhante a esse, sem usar o filtro polarizador. Olha, separou o plano de vibração sem usar esse filtro aqui. Isso aconteceu por reflexão. Tá? Isso eu posso afirmar então que esse ângulo aqui, θB, mais esse ângulo de refração, olha, esse ângulo R aqui, ó, ângulo de refração e o θB, somado dá 90 graus. Quando, né, esse ângulo de incidência foi igual ao θB. Então esse θB mais R é 90 graus. E eu tenho uma equação que o tangente desse ângulo, θB, vai ser N2 sobre N1. O N2, o índice de refração do meio 2 sobre o índice de refração do meio 1. Tá certo, pessoal? Pessoal, vamos ver essa animação da polarização. Olha aqui para esse slide, ó. Então aqui a gente está vendo, ó, uma onda incidindo aqui num filtro polarizador com um plano para todas as direções aí antes de entrar no filtro. Ao passar pelo filtro, só passa um plano. Agora, percebe, eu tenho um outro filtro polarizador, né, na horizontal, perpendicular ao primeiro. Esse segundo polarizador é chamado aí de analisador. Aí ele filtra total, não passa nada. Ó. Então, se eu pegar dois polarizadores, dois filtros, e colocar eles em perpendicular, um na horizontal, outro na vertical, e fizer uma luz passar por ele, eu vou filtrar toda essa luz. Depois não vai passar nada desses dois polarizadores. Nós vemos aqui também, ó, que o óculos escuro ali filtrando, né, a luz, ó. Somente as ondas transversais são polarizadas. Isso é importante, pessoal. Tá bom? Vamos resolver agora, pessoal, o exercício 7 da sua lista obrigatória. A fotografia feita sob luz polarizada é usada por dermatologistas para diagnósticos. Isso permite ver detalhes da superfície da pele que não são visíveis com o reflexo da luz branca comum. Para se obter luz polarizada, pode-se utilizar a luz transmitida por um polaroide ou a luz refletida por uma condição de Brewster, como mostra a figura. Nessa situação, o feixe da luz refratada forma um ângulo de incidência 90 graus com o feixe da luz refletida, fenômeno conhecido como lei de Brewster. Nesse caso, o ângulo de incidência θP
também chamado de ângulo de polarização, é o ângulo de refração θr. Estão em conformidade com a lei de Snell. Considere um feixe de luz não polarizada proveniente de um meio com índice de refração igual a 1, que incide sobre uma lâmina e faz o ângulo de refração θr de 30 graus. Nessa situação, qual deve ser o índice de refração da lâmina para que o feixe refletido seja polarizado? Pessoal, vamos aos dados. Olha, nós temos que o ângulo de refração é 30 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, de refração, que está o raio refratado, esse θr equivale a 30 graus. Foi informado no exercício. Ele falou que esse raio incidente, ele é proveniente do ar. E o índice de refração do ar é 1. E ele pede o índice de refração da lâmina, obedecendo aqui a lei de Bristol. Ou seja, aqui vai acontecer polarização máxima. Olha, aqui eu tenho a vibração aqui nesse eixo preto e o vermelhinho saindo do plano. Aí quando refratar, vai ficar o preto para cá, para baixo, refratado, e o vermelhinho refletido, fazendo 90 graus entre os dois raios, raio refletido e o raio refratado. Tá? Aqui nós podemos afirmar então que θp, que é esse ângulo de incidência, mais o θr vale 90 graus, obedecendo à lei de Bristol. Se o θr vale 30 graus, passo 30 para cá, negativo, 90 menos 30, 60. Logo, nós sabemos que a tangente de θp é igual a N2 sobre N1, também obedecendo à lei de Bristol. Muito bem, mas quem que é a tangente de θ? Do θp? A tangente seria a tangente de 60 graus. Eu poderia falar que a tangente é o seno sobre o cosseno. E ele nos deu aí na figura o seno de 60 e o cosseno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Aqui nós podemos cancelar esse 2. Fica raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3. Então, tangente de 60 é raiz de 3. Então, eu posso substituir no lugar da tangente de 60, raiz de 3. E o nosso N2 é o NL e o N1 é 1. 1 passa multiplicando. Então, o NL, o índice de refração da lâmina, é raiz de 3. Esse é o nosso resultado. Tá certo, pessoal?